com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela sua bondade para conosco, né? Nós não temos nem palavras para expressar, para externar o nosso agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Que faz e que vai continuar fazendo, né? Até o dia que estivermos aqui. E quando partirmos daqui, ainda continuará fazendo, porque se nos mantermos fiel a Ele, herdaremos o reino do céu. Pois bem, eu quero falar hoje sobre um assunto de extrema importância para nossas vidas, principalmente para os cristãos, né? Que tem como tema qual a finalidade da Igreja do Senhor na Terra, né? Aqui na Terra, né? Qual a finalidade da Igreja do Senhor? Porque a Igreja do Senhor, ela foi implantada lá com os apóstolos, depois da morte de Cristo, lá na Igreja primitiva, e ela continua até hoje, né? Trabalhando em favor do reino de Deus, né? Nós somos instrumentos usados por Deus, somos a sua igreja e estamos na terra para obedecer a Deus, fazendo a sua obra de forma correta. Então, qual é a verdadeira finalidade da igreja? Porque nós sabemos que a igreja somos nós. O nome é apenas denominação. Vamos citar alguns nomes: Presbiteriana, por exemplo, Assembleia de Deus, Betel Brasileiro, Maranata, enfim, tem muitos nomes de igreja que nós chamamos de denominações. Mas na realidade a igreja somos nós. E aquele lugar que nós vamos todos os dias e nos reunimos ali é o templo onde nós vamos para adorar a Deus. Amém? Mas ele não habita em templo feito por mão de homem. Ele habita em nós. Mas o que eu quero saber, o que eu quero explicar hoje, o que eu quero trazer uma explicação hoje, assim, rápida e objetiva, é o papel da igreja na terra. Amém? Da igreja, da verdadeira igreja, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que vivem em comunhão com Deus, aqueles que fazem a obra de Deus sem reclamar, com alegria, com amor, com pontualidade e com responsabilidade. Esses são verdadeiros cristãos que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito. Amém? Então, essa é a igreja do Senhor, que foi tomada da mão do diabo, que foi tirada das trevas e trazida pela luz, através de quê? Da morte de Cristo na cruz do Calvário. A verdadeira igreja é essa. Então, qual é o papel dela? Bom, eu escolhi um texto que, por sinal, é muito conhecido, muito pregado, mas é um texto que eu acho que no momento é o mais adequado para nós falarmos sobre o que a igreja, qual é o papel da igreja aqui na terra, o que ela tem que fazer, né, para estar trabalhando como uma igreja verdadeira, né, salva em Cristo Jesus. Atos 2,42, que diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja só, a igreja primitiva, o apóstolo Paulo escreve em Atos dos Apóstolos, né, no versículo 2, 42 em diante, como viviam os convertidos e como se comportava a igreja do Senhor naquela época. É um modelo. A igreja primitiva era um modelo para as igrejas de hoje. Apesar de não ser perfeito, eu sempre digo, a igreja primitiva não era perfeita porque era ser humano. Entendeu? Nós só nos tornamos perfeitos quando partirmos desse mundo e o nosso corpo for glorificado. Amém? Aí sim, nós seremos perfeitos. Mas por enquanto nós estamos vulneráveis a pecar porque nós estamos vivendo no mundo.
não nos compactuamos mais com ele, mas estamos vivendo nele. Então precisamos ter cuidado para não cairmos e voltarmos àquele poço de lama, aquele charco de lodo. Amém? Para isso precisa muita vigilância. Então a igreja primitiva ela é um modelo. A primeira coisa que a igreja tem que fazer, depois que ela se converte a Jesus Cristo, claro, né? Porque se ela não se convertesse, ela não se tornava igreja. Amém? Que ela aceita Jesus como Salvador, que ela entrega a sua vida totalmente na mão do Senhor, que deixe que o Senhor, a partir de agora, direcione a sua vida. Ela precisa, a primeira coisa que ela precisa é perseverar na doutrina, ou seja, perseverar no ensino, na leitura da palavra de Deus, né? Em livros, ler livros livros bons, fiéis, que têm referências bíblicas, que seja estudos bereanos, por exemplo, são os melhores que tem, ou se você quiser pesquisar na internet. Estar sempre lendo a Bíblia constantemente, meditando nela e obedecendo ela. Esse é o primeiro papel da igreja. A igreja precisa ter uma comunhão com Deus, para que o Espírito Santo lhe dê suporte, para que você faça as outras tarefas que ele irá ordenar, porque são muitas. O papel da igreja são muitos os papéis que a igreja tem para fazer. São muitos os trabalhos, são muitas as responsabilidades. Amém? A igreja é uma instituição filantrópica sem fim lucrativo. Preste bem atenção. Então, primeiro ela tem que perseverar. Em quem? Na doutrina de quem? Dos apóstolos, que é uma doutrina dada pelo próprio Deus. A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Eles perseveraram e tudo deu certo. Na igreja primitiva, nada deu errado, porque eles fizeram de acordo com o que a Bíblia manda. Então vamos lá. Na comunhão, precisa ser unidos. A igreja precisa estar em união e em acordo um com o outro. Se você estiver em uma denominação, mas não estiver vivendo de acordo com essa denominação, com os seus irmãos, achar que há alguma coisa que está entrando em desacordo, é melhor que você procure uma outra igreja. Um acordo entre os líderes religiosos daquela denominação e haver um acordo entre irmãos. Todos têm que viver em unidade. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Todos têm direito de opinar, todos têm direito de falar, todos têm direito de dar opinião. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? O que nós não podemos fazer é negligenciar a obra do Senhor, estar em casa assistindo televisão e dizer que não pode. Eu não vou não para a escola dominical, porque hoje eu não posso ir, né? Mas deixa que está em casa assistindo televisão. Está sendo edificado em quê? Além de estar mentindo, né? Em nada, absolutamente nada. Hoje é domingo, eu não vou para a igreja não, porque estou assim com a dorzinha de cabeça, não estou me sentindo muito bem. E na realidade ele está assistindo a partida, Vasco e Flamengo. Então está sendo o quê? Negligenciador. Está negligenciando a obra de Deus. Está trocando a glória de Deus por uma partida de futebol. Não é verdade? Agora, se você estiver doente, ou um parente seu doente, ou você no hospital com alguém, cuidando de alguém, aí Deus vai entender. Mas se você mentir, você vai mentir para o homem. Mas para Deus você não vai mentir. E vai chegar uma hora que Deus vai desmascarar. A verdade é essa. Porque nada fica escondido diante dos olhos de Deus. E aí vai causar uma situação constrangedora. Deus permite, né? Deus permite. Nós que temos sabedoria do Espírito Santo, nós sabemos que Deus permite situações constrangedoras para mostrar a verdade às pessoas. Entendeu? Para mostrar uma igreja que ela precisa perseverar na doutrina, no ensino e ter unidade. Deus cria meios. Diante de toda a igreja, para que todo mundo saiba que ele se agrada quando as pessoas meditam na sua palavra. Veja só, primeiro eu estou falando da parte espiritual, porque primeiro nós temos que nos espiritualizar para depois nós entrar no social. Já a gente entra no social, né? Tem muita coisa que a igreja do Senhor precisa fazer na terra que não está fazendo. Muita coisa mesmo. Na comunhão,
no partir do pão. O que é isso? Partir do pão naquela época o povo tinha um costume de cultuar de casa em casa e no final fazia aquele lanche. Né? E todo mundo comia junto, batia papo, né? Se divertia junto, contava os seus problemas um para o outro, né? Dava testemunho das suas alegrias, aquela conversa particular que você não quer dizer na frente de toda a igreja, mas que você tem um amigo que você confia. Então aquele momento ali era um momento de lazer, um momento da alimentação material, porque o corpo precisa. Nós não podemos viver só de oração, a gente tem que orar, mas tem que se alimentar também, porque senão vai desfalecer e vai morrer, essa é a verdade. Você entendeu? Então, eles tinham esse costume. Mas o social não é só isso. Não é só isso o social. Não é chegar a fazer um culto de 2, 3 semanas numa casa, aí no final faz um bolo, todo mundo come, pronto, acabou. Não é isso. Não é só isso. Tem muita coisa que a igreja precisa fazer, já que ela é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Então, dá para você imaginar que o dinheiro é para o quê? Cuidar de alguns problemas da comunidade que nós vamos citar daqui a pouco. Daqui a pouco vamos citar. Vamos para o versículo 43. E nas orações, né? A igreja tem que andar em oração, todo mundo sabe disso. Que sem oração ninguém chega a lugar nenhum. Primeiro lugar, leitura da palavra de Deus. Entender e obedecer. Segundo lugar, oração. Unidade, tem que viver em unidade e tem que perseverar. Essas 4 coisas tem que acontecer. Se não acontecer, não é igreja. Não é. É só de nome. É só de ouvir falar. Mas na verdade não é. Vamos lá para o 43, olha o que diz. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então essa igreja, ela era administrada pelos apóstolos, certo? Então, o que o Senhor fazia? Em cada alma havia temor. Por quê? A palavra de Deus era pregada corretamente. Por exemplo, se os irmãos não viessem para um culto de doutrina, para uma escola dominical, para um trabalho da igreja, para uma reunião importante, quando fosse no outro dia, o apóstolo levantava e dizia: olha, quero dizer a vocês que Deus não se agradou daquilo que vocês fizeram. Entendeu? Não estava passando mão na cabeça, não, vamos devagar, cuidado, para não ofender, para não sei o quê. Talvez não estava preocupado com o negócio de dízimo e oferta, não. Ele estava preocupado em salvar a alma, né? Em apresentar a Deus a alma, porque ele sabe o valor de uma alma. Você entendeu? É o caso de Paulo. Paulo foi apedrejado, foi espancado, foi expulso de várias cidades, não tinha nem um centavo no bolso, comia o que o povo dava, você entendeu? Não tinha carro, não tinha avião, não tinha vida boa, não tinha roupa boa para vestir, era aquela roupa que Deus deu a ele mesmo, e ele estava ali fazendo a obra, que ele estava nem se preocupado se ele ia ter dinheiro, se ia ficar rico ou não, ele queria salvar as almas, fazer a vontade de Deus, que era pregar a palavra do Senhor. Hoje em dia as pessoas só pensam em dinheiro, em bens materiais, em deturpar a palavra de Deus, em distorcer a palavra de Deus, em acrescentar e em diminuir, em mudar o sentido do versículo para poder tirar da pessoa, para tirar da pessoa. Isso é uma extorsão, Claro que não são todas as igrejas que fazem isso. Graças a Deus, temos muitos homens de Deus e tem muitas igrejas que agem de forma correta. Mas existem igrejas que fazem isso. Infelizmente, quer dizer, denominações, né? Mas administrada pela igreja. Os líderes, né, religiosos, eles fazem isso. E isso é uma coisa muito séria. Mas na igreja primitiva não, era feito tudo de forma correta. Aí o que aconteceu? Em cada alma havia temor. O povo tinha temor de Deus, porque a palavra era pregada de forma correta. E muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, havia cura, havia libertação, expulsão de demônio. Tudo que Jesus fez durante a sua obra de 3 anos e 6 meses, junto com os apóstolos, acontecia na igreja primitiva. Por que não acontece mais hoje? Por quê? Porque as pessoas passam a mão na cabeça das pessoas. Gente, não vamos pregar duro, não. Vamos pregar só amor.
Vamos pregar só coisa que promete chave, né? E a escritura foi assinada. Fique tranquilo que você vai receber sua casa. E todo mundo se levanta, dá glória, chora, bate palma. Mas se falar assim, olha, Jesus está voltando e logo, logo você vai ser arrebatado, o cara já fica com medo, levanta e vai embora da igreja. Você entendeu? Por quê? Porque tem medo de morrer. Por que tem medo de morrer? Porque não tem o Espírito Santo dentro de si. Amém? Ou seja, palavra pregada de forma incorreta. Porque isso aqui é passageiro e lá é melhor do que aqui. A verdade é essa. Nós não precisamos ter medo da morte, porque Deus vai nos preparar no dia certo, vai nos levar, e se nós realmente perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, ter comunhão com Deus, Ele nos prepara, nos leva, nem dor a gente sente. Essa é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Amém? Para isso é preciso que a palavra de Deus seja pregada, mas de forma correta e não deturpada. Amém? Vamos para o 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então as pessoas acreditavam na pregação dos apóstolos. As pessoas acreditavam que Deus verdadeiramente estava em suas vidas, que o Espírito Santo estava trabalhando em suas vidas. Hoje as pessoas estão em cima do muro. Será que Deus existe mesmo? Ou será que Deus não existe? Será que Deus vai fazer? Ou será que Deus não vai fazer? Será que eu posso esperar em Deus ou não? Aí, meu filho, fica difícil. Fica muito complicado, né? Muito complicado. Muito crente com inveja do ímpio, porque comprou uma televisão de plasma. Muito crente com inveja do ímpio porque comprou um carro novo. Você entendeu? Se perguntando, Senhor, por que tu deixa ele e não deixa a mim? A mesma coisa Asaf fez, né? Asaf fez a mesma coisa. E depois ele disse, Senhor, quase me escorreguei e caí. Por quê? Porque fui olhar para as bênçãos do ímpio. Porque Deus abençoa a todos. Deus abençoa a todos. Permite que todo mundo tenha. Certo? Agora, existe a bênção para a salvação, né? E existe a bênção que é apenas aqui, passageira, material, que não vale nada. Você entendeu? O cara pode ter bilhões. Se o Espírito Santo não estiver administrando os bilhões dele, vai desaparecer rapidamente, ligeiro. Agora, se foi Deus que lhe deu, não precisa ser bilhões, não, basta ser R$1.000 que ele vai abençoar. Você entendeu? Então, o que está faltando para a igreja do Senhor desempenhar bem o seu papel aqui na terra? O que está faltando? Está faltando isso que está acontecendo aqui, ó, na igreja dos apóstolos, que é a igreja primitiva. Vendiam suas propriedades. Será que alguém que está dentro da igreja hoje, se ele tiver 2 carros, ele tem coragem de vender um por 50 mil e dar 10 mil a cada irmão, para o irmão abrir um quiosque, para ele começar a vida dele? Mas a igreja primitiva fazia isso. Mas as igrejas de hoje não faz. Ah, porque a gente não pode ter condição. Tem igreja por aí, rapaz, que pode pagar até o salário de 2.000 pessoas todo mês, que não vai faltar dinheiro. Você entendeu? Porque Deus deu tudo que ele pediu, Deus deu. Mas Deus deu por quê? Deus deu sabendo que ele ia dar, mas que o que ele prometeu, ele não ia cumprir. Quando nós fazemos um voto ao Senhor, nós temos que fazer e tem que cumprir. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então tinha lá 2 caras lá desempregados, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada, a família estava passando necessidade. Então aquele que tinha mais ia lá, vendia alguma coisa que ele tinha, pegava o dinheiro e dividia com aquelas 2 famílias, elas abriam um negocinho, começavam, daqui a pouco também prosperava, e ficava rico e lá ajudava o outro. E assim sucessivamente, como uma escadinha. Daqui a pouco todo mundo estava bem dentro da igreja. Por quê? Porque havia amor. Isso é amor, isso é ação social. Não tem mais de das igrejas, não. Ação social, não. O cara vai ali, sai de supermercado, pedindo 2 quilos de alimento para fazer uma cesta básica para dar para uma família.
Por que não tira do dinheiro do dízimo da oferta? O dinheiro do dízimo da oferta é para pagar o aluguel, se não for próprio, para pagar água e luz, para pagar internet, para pagar as contas telefônicas, você entendeu? As reformas da igreja, e o que sobrar tem que fazer viúvas e desamparados. Nós temos que cuidar das viúvas e dos órfãos. Vocês sabiam disso? Sabia? E a igreja está fazendo isso, tá? Agora eu pergunto a você, tá ou não tá? Tem alguns que fazem, tem outros que não tá nem aí. Quer nem saber desse assunto. Quer nem falar desse assunto. Se ele vê um negócio na internet, um negócio de ação social no meio, ele nem clica em cima para ver. Ele não quer nem saber que existe isso. Você entendeu? Por quê? Quando ele abriu uma igreja, ele não abriu pensando em salvar a alma. Ele abriu pensando em ficar rico. Ele só e a família dele. E o resto, cada qual que se vire. Você entendeu? Cada qual que se vire. Esse é o pastor mercenário, que olha só para o seu umbigo. Isso não é uma igreja. Isso é o nome do Senhor sendo usado em vão. Não, a obra do Senhor está sendo feita de forma incorreta. Vendiam as propriedades e os bens, distribuindo o produto entre todos, na medida de alguém que tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomava as suas refeições com alegria ou gentileza, né? De coração, entendeu? Veja só, a igreja primitiva ela cresceu tanto que os apóstolos não conseguiam pregar e distribuir aquilo que eles arrecadavam para dar, para ajudar as viúvas, os órfãos e aqueles pobres desamparados. Tanto que teve que constituir os diáconos. E constituíram 7 homens de Deus, 7 diáconos. E eles cuidaram disso. Os diáconos, lembre-se de uma coisa, viu? Diácono está dentro da igreja para servir. Jesus serviu. O presbítero tem que servir. O pastor tem que servir. Agora, a obrigação é do diácono. Essa função é dele. Você entendeu? De servir, de distribuir as cestas básicas, de levar de casa em casa para aqueles que necessitam e que precisam. Essa é a função do diaconato. Você entendeu? É ajudar na limpeza da igreja. Você sabia disso? Vai falar isso para o diácono para você ver. Não todos, toda regra tem exceção. Mas uma boa parte só quer estar com o microfone na mão pregando. Na verdade é essa. Mas esse não é o ministério dele. O ministério dele é o ministério de servir, e que é um ministério muito bom, muito maravilhoso, que Deus abençoa ricamente. É o ministério de servir. Tanto que o próprio Jesus serviu, veio para servir, veio para ser servo, se despiu das suas vestes reais. Você entendeu? Usurpou-se de ser Deus e colocou no lugar de servo, se fez carne e habitou entre nós e se humilhou em uma morte terrível, uma morte de cruz para nos salvar. Há serviço maior do que esse? Me responda se há. Então, o diaconato é para isso, irmãos. É para servir. Você entendeu? Se você tem o dom de pregar, você está no lugar errado. Seu lugar é no presbitério, então. Você está entendendo? Agora, não que um presbítero não vai servir uma água para o pastor, não que um presbítero não vai ajudar na limpeza da igreja. Claro que ajuda. Todos nós temos que ajudar, porque todos nós somos servos de Deus. Mas a função primordial, né, específica, para o diácono é essa, é de servir. Vamos lá. 46. Diariamente perseverava unânime no templo e partiu o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que tem igreja que não passa de 50, não passa de 100, ou às vezes tem 50 e diminui para 20, 30, às vezes não tem, só tem 2, 3, é aquele sofrimento, é orando e não cresce. A falta de simpatia, a empatia dentro da igreja, pelo irmão.
Se o irmão prega melhor do que ele, tem inveja do irmão. Eu também no culto que ele for pregar, eu não vou. É desse jeito. Estou dizendo a você que é, porque eu sei que é. Já participei, eu já frequentei mais de 10 igrejas. Já frequentei na minha vida. A verdade é essa. Se você prega bem, se você tem o conhecimento da palavra, rapaz, bota para pregar só na terça-feira, para dar uma palavrinha de 3 minutos só para segurar o irmão. Mas não bota no domingo, não. Tu viu quando ele pregou? O povo deu glória a Deus, aleluia, tal, etc. Então, isso, meu irmão, isso é empatia. É a pessoa que não tem simpatia com seu irmão, que não tem amor com seu irmão. Seu irmão prega bem, meu amigo, dê glória a Deus por isso, porque você tem um grande obreiro dentro da sua igreja, para lhe ajudar, para pregar a palavra, para que almas se rendam. E tem mais, de repente esse irmão tem até um dom, tudo que ele toca cresce, onde ele chega cresce, entendeu? Então, tenha cuidado nas atitudes que você toma dentro da casa do Senhor. A igreja do Senhor é para isso que ela foi criada, para cuidar dos órfãos, das viúvas, você entendeu? Para cuidar das pessoas mais necessitadas, para cuidar do templo do Senhor, para salvar almas, para evangelizar, para pregar, para proclamar a palavra do Senhor. Amém? Então é essa palavra que eu deixo para vocês hoje, né? Qual é o papel fundamental de uma igreja, da igreja do Senhor na terra? Se a igreja do Senhor não faz isso, então ela não é igreja. Ela pensa que é, mas não é. Uma igreja, ela tem que estar de acordo com a igreja primitiva. Se ela não tiver, me desculpe, meu amigo, mas está tudo errado. Está tudo errado. Não sou melhor do que ninguém, não sou pastor, sou um presbítero na casa do Senhor, entendeu? Me considero como um servo de Deus. Servo de Deus. Amém? Porque o meu intuito, quando eu aceitei Jesus, foi minha salvação. Minha salvação. Certo? Já tive muitos altos e baixos, não minto para ninguém, não é fácil, ser cristão não é fácil, né? É um processo de santificação árduo, é muito árduo, e precisa você renunciar a muita coisa que a carne gosta, você tem que renunciar, você está entendendo? Tem que usar a sua mente e o seu coração para amortizar os efeitos da carne, então não é fácil, mas nós devemos pedir ao Espírito Santo, que está dentro de nós, e falar para ele, para assim, Espírito Santo, me ajude, porque sem a tua ajuda, ninguém pode conseguir, né? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Quero nesse instante pedir a você, que está me assistindo, primeiro lhe agradecer, você que está me assistindo, né? Um forte abraço, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre sua vida, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Daqui a pouco vou colocar esse vídeo no YouTube, né? No canal Cleo Jampa. Vai lá no YouTube, bota lá Cleo Jampa, você vai encontrar. Tem todos os tipos de pregações, de estudos bíblicos, né? Falando sobre enfermidades da alma, escola bíblica dominical. Tem muita coisa boa que vai dar para vocês assistirem e com certeza serem edificados. Só peço a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Se você ainda não foi inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, entendeu? Clique em todas lá no sininho, para que das próximas pregações já vai automaticamente para o seu smartphone, para o seu tablet, né? Para o seu notebook, para o seu computador, sem você ter que estar procurando, já vai automaticamente para você. Amém? E não esqueça de inscrever-se no meu canal. Deixe seu comentário, para a gente é importante seu comentário, né? Seja ele crítico, né? Muitas vezes uma crítica construtiva nos ajuda muito, entendeu? E desejo a você uma boa tarde. E que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.